nem além e nem aquém. Essa palavra está ali em Romanos 12, verso 2 e o verso 3. A palavra de Deus diz assim: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o verso 13 ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É bem interessante olhar esse texto e perceber que o apóstolo Paulo pede para que a nossa mente seja renovada. No verso 1 ele diz: apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O verso 2 ele diz: não vos conformeis com esse século, transformai-vos pela renovação da mente. Ofertar o corpo, não se conformar com o mundo, transformar a vida pela renovação da mente, dos pensamentos, da mentalidade. Para quê? Para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora é interessante que o apóstolo Paulo diz que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Logo depois de falar de renovação de mente, para experimentarmos a vontade de Deus, Paulo diz para que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Agora, a resposta de Paulo, o contraponto de Paulo não é pensar a quem. Paulo não diz no verso 3 de Romanos 12, Paulo não diz, não pense além do que convém. Mas para dizer isso, para dizer o oposto, ele não fala. Então também não pense, ou pense aquém do que convém. Não, ele diz que ninguém pense além do que convém, antes pense com moderação. A renovação da mente que eu e você precisamos ter para experimentarmos a vontade de Deus, passa por pensar. E o jeito de pensar sobre si mesmo é fundamental para que possamos experimentar a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas acham que a resposta para não pensar além, ou seja, no orgulho, é pensar a quem. Mas Paulo diz para pensar com moderação. Deus não quer que nem eu, nem você, pensemos além do que convém e nem tampouco aquém do que convém. Deus quer que eu e você pensemos com moderação. Existem dois extremos que nós precisamos evitar sobre nossa autoestima, sobre o pensamento que temos sobre nós mesmos. Não podemos pensar nem aquém e nem além. Vamos começar meditando sobre o aquém. A ideia do aquém é uma ideia de inferioridade, de desvalorização. Muitas pessoas não vivem a vontade de Deus, não renovam a sua mente e vivem pensando aquém do que convém. Essas pessoas que pensam aquém do que convém, vivem se desvalorizando, vivem se desfazendo, vivem depreciando a si mesmas. Elas dizem que o que elas fazem não tem valor, que o que elas são não tem valor. E essas pessoas vivem num estado tão terrível, muitas vezes se comparando a pessoas, muitas vezes usando a régua de medir com um sucesso alheio. Essas pessoas começam a se desfazer. Nós estamos hoje em uma sociedade que acha que o que tem valor, por exemplo, é o que tem status, é o que tem fama, é o que tem dinheiro, é o que tem sucesso. A mídia hoje faz de pessoas ícones, réguas de medir como se deve ser. A gente vê isso, por exemplo, claramente na estética. Se iconiza mulheres como Gisele Bündchen, Angelina Jolie e tantas outras atrizes e modelos, para que através desse padrão se diga de uma média o que é ser bonito, ou o que é ser bonita. E muitas mulheres que possuem uma beleza não se veem tão belas porque não são magras, porque não têm um cabelo tal, porque não têm um cabelo daquela pessoa, e aí vivem depreciando a sua própria
vida, vivem se desfazendo. Quantas mulheres belas se acham tão feias porque elas iconizaram um valor, uma estética. Hoje vemos em revistas ensaios de modelos que muitas vezes colocam até mesmo Photoshop nos seus corpos, editam as suas próprias imagens, as estrias, as celulites, tudo isso muitas vezes é disfarçado para que a revista apareça bem. O que é terrível é que a mulher que vê a revista, muitas vezes olha e fala: nossa, essa mulher não tem uma estria, uma celulite, e eu tenho tantas, e ela começa a se depreciar. Mas até a própria atriz, se vê a revista, olha e fala assim: nem eu tenho esse corpo. Olha que loucura o mundo está vivendo. Esses padrões de beleza, os homens muitas vezes enfrentam os padrões de sucesso. O dinheiro tal, se eu tiver esse dinheiro, se eu tiver essa realização. Na igreja nós vemos, se eu tiver uma oratória tal, se eu cantar bem, se eu tiver tanto número de membros, tanto alcance ministerial, tantos seguidores no Instagram. Então se acha que sucesso é muitas vezes esse padrão. E quando a pessoa olha para isso e não tem, ela começa a se desfazer. Quantas pessoas pensando aquém de si mesmas. Essas pessoas se desvalorizam tanto e vivem desvalorizando o seu próprio talento, o seu próprio dom. Confundem isso com humildade. Mas humildade não é desvalorizar o dom. Humildade é reconhecer a fonte. Quem nos deu o dom foi Deus. Desprezar não é humildade, desprezar é complexo de inferioridade, é pensar aquém do que convém. Se nós não lidarmos com isso, com esse senso de inferioridade, nós vamos começar a ter problemas seríssimos. E muita gente está desfazendo de si e desfazendo das oportunidades que Deus tem trazido. A pessoa não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque vive se desmerecendo, porque vive se desprezando. Olhe para a Bíblia e você vai perceber de uma forma assustadora, grandes homens de Deus que quase disseram não para o seu próprio chamado. Moisés, quando Deus chamou ele, Moisés disse: eu não sei falar bem. Gideão, quando Deus chamou ele, disse: eu não passo, eu sou o menor da minha casa. A tribo, onde a minha casa está, é a menor tribo, eu sou o menor da minha família. Ele se desfazia. Jeremias, quando Deus o chamou, ele disse: não passo de uma criança. Desprezando a si mesmo, esses homens relutaram em não cumprir o chamado de Deus. Graças ao Senhor que esses homens se renderam ao chamado e foram. Mas por desprezar a si, eles estavam quase deixando o seu chamado de lado. Deus mostrou para Moisés que ele seria o libertador de Israel, e ele foi. Deus mostrou para Moisés que, o mesmo sem falar bem, ele seria o libertador de Israel. Deus mostrou para Jeremias que ele seria um grande profeta. Deus mostrou para Gideão que ele seria um grande juiz. O que você está deixando de ser por se julgar inferior? Por desprezar, por inferiorizar-se, por pensar aquém, muitas vezes você não está fazendo o que Deus te mandou fazer. Não pense além sobre você mesmo. Não desvalorize os seus dons, os seus talentos. Mas, irmão, o que eu tenho é tão pouco. O nosso Deus é especialista em pegar o pouco e alimentar uma multidão. O nosso Deus é especialista em pegar 5 pães e 2 peixinhos e transformar isso em um milagre sobrenatural. Quando os discípulos desprezaram os 5 pães e 2 peixinhos, eles disseram para Jesus o seguinte: Senhor, despede a multidão, já está tarde, o lugar é deserto, despede a multidão. Quando Jesus disse: olha, tem alguém aí, tem até alguém aqui com um rapazinho aqui, com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Eles desvalorizaram o que tinham em vista a toda aquela multidão. Eram mais de 5.000 homens, porque não se contava mulheres e crianças, a multidão podia chegar até 10.000 pessoas. Agora, o que eles tinham, por desvalorizar o que tinham, eles estavam mandando a multidão embora. Veja, quem atraiu as multidões a Jesus e aos discípulos foi Deus. Foi Deus quem atraiu aquelas multidões a Jesus e aos discípulos.
foi Deus. Agora, por desvalorizar o que tinham, eles estavam desprezando, mandando embora o que Deus estava atraindo para a vida deles. Essa mensagem é muito séria. Quem desvaloriza o que tem, vai mandar embora o que Deus está atraindo para a própria vida. Se você desvaloriza o seu dom, o seu talento, achando que é pouco, você vai mandar embora o que Deus está atraindo para a sua vida. A desvalorização faz isso. A desvalorização faz você achar que não pode ser e fazer o que Deus te mandou fazer. Eu me lembro que uma pastora muito querida, ela um dia estava organizando uma conferência e ela disse para mim assim: Drummond, eu tenho orado para que no meu horário, o horário que eu vou ministrar de manhã, não venha muita gente. Eu olhei para ela e falei assim: como assim a senhora está orando para não vir muita gente? Ela disse: Drummond, porque sabe, eu não prego muito bem, então acho que é melhor as pessoas não virem. Quando ela falou isso para mim, eu disse: espera aí, você está orando para Deus não trazer muita gente? Eu disse para ela: espera aí, eu pensei que a mensagem fosse mais importante que a senhora, que essa mensagem, a mensagem do Evangelho, deveria chegar ao maior número de pessoas possíveis, mas por desprezar a sua qualidade pregadora, você está orando para Deus não trazer pessoas. Irmãos, como essa pastora, muita gente pode não estar orando, mas pode estar recuando da vontade perfeita de Deus, do chamado que Ele tem para a sua vida. Tome cuidado, quem pensa quem nunca vive o propósito de Deus para a sua história. Agora, o texto diz para não pensarmos também além, para não pensarmos além do que convém. Tem muita gente que não está lá na inferioridade, mas está lá na superioridade, está lá no orgulho. Ele pensa sobre si mesmo além do que convém. Eu costumo dizer que o orgulho é o pecado mais sério na vida de um cristão. Por quê? Porque se alguém peca em alguma área, mas tem um coração orgulhoso, e você for corrigir essa pessoa, você vai reparar uma coisa: na hora que você for corrigir, ela não vai aceitar a sua correção. Se a pessoa mentiu e você vai corrigir ela, mas o coração dela é orgulhoso, ela vai se fechar para a correção. Se ela fofocou, se ela falou mal de alguém e você vai corrigir a vida dela, ela não aceita a correção, porque o orgulho impede o arrependimento. Isso é seríssimo. Muita gente não está vivendo o que Deus tem para a sua vida, porque não aceita as correções. Se você quer ver uma pessoa humilde, veja ela quando ela é corrigida. Uma pessoa humilde, ela ouve, ela quer aprender, ela pensa sobre a questão, ela deixa a correção acontecer. É por isso que a Bíblia diz em Tiago 4,6, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Deus perdoa, Deus dá o seu favor não merecido aos humildes, mas Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo por quê? Porque o soberbo resiste a Deus. O soberbo resiste à correção de Deus. Um humilde aceita a correção, mas o orgulho bloqueia a correção. É terrível quando chegamos nesse lugar, porque a pessoa começa a bloquear a mudança que Deus está para fazer na vida dela. Amados, errar é uma coisa, mas quando nós entramos numa, não só de errar, mas de não aceitar a correção, nós estamos nos mantendo aprisionados naquele pecado, naquela dimensão tão pecaminosa. Que ninguém pense além do que convém, que ninguém chegue a um lugar onde ele não pode pedir perdão, ele não pode se arrepender. Quando eu digo do Tiago 4, verso 6, que Deus resiste ao soberbo, essa palavra resistir, irmãos, é a mesmíssima palavra usada no verso seguinte. Em Tiago 4, 7, a palavra resistir é usada de novo, só que agora numa ordem para nós.
Diz assim: sujeitai-vos, porém, a Deus, Tiago 4,7, sujeitai-vos, porém, a Deus e resisti ao diabo. A ordem para nós é resistir ao diabo, só que o verso 6 diz que Deus resiste ao soberbo. Olha a força dessa mensagem. Deus está dizendo o seguinte: resista ao diabo, porque eu resisto ao soberbo. A mesma resistência que eu e você devemos ter ao diabo é a mesma resistência que Deus tem ao soberbo. O diabo do lado de fora tem que ser resistido, assim como a soberba tem que ser resistida por nós em nosso coração. Um cristão deve ser mole, vamos dizer assim. Mole para o quê, Drummond? Mole para ser corrigido, quebrantado, pronto a ouvir e obedecer, pronto a aprender da palavra, pronto a reconhecer as suas falhas. Quem pensa além do que convém, não reconhece, não admite o que fez de errado e se mantém de uma forma tão destrutiva a si mesmo e às pessoas que estão à volta. É terrível ver alguém debaixo do orgulho. A Bíblia chega a dizer para não colocarmos neófitos na liderança. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, no verso 6, diz para que não coloquemos neófitos. O que são os neófitos? São pessoas recém-convertidas ou pessoas que ainda não têm uma maturidade cristã. Por que é para evitar colocá-las em liderança? O texto diz para que não se ensoberbeçam, ou seja, para que o orgulho não venha e ela caia na mesma condenação do diabo. O diabo caiu exatamente pelo orgulho, quis fazer o seu trono acima do de Deus. Isaías capítulo 14 e Ezequiel nos mostram que o diabo quis fazer o seu trono acima de Deus, ou seja, orgulho, e ele caiu. Jesus fala, ele caiu do céu como um relâmpago, ou seja, a sua queda, a sua condenação veio pelo orgulho. Uma pessoa sem maturidade cristã na liderança, a posição de autoridade pode trazer ela um orgulho e ela cair nessa mesma condenação. Deus trabalha a vida de um cristão para que ele tenha maturidade, para que ele não pense além do que convém. Para quê? Para ele ter uma boa postura e não se orgulhar. Deus não quer ninguém em posições e com que essas posições acabam virando uma armadilha para ele só porque ele tem direções a tomar, só porque ele tem uma autoridade, ele vem a se orgulhar. Deus deseja ao nosso coração essa humildade. Se o orgulho fez o diabo cair do céu, foi a humildade de Jesus ao se fazer servo que nos trouxe a redenção. Precisamos nem pensar além e nem pensar a quem. Mas a ordem do apóstolo Paulo foi: pense cada um sobre si mesmo com moderação. Essa palavra é tão maravilhosa. Moderação, irmãos, é sobriedade, é equilíbrio. Uma pessoa moderada é uma pessoa equilibrada. Nem além e nem a quem, com equilíbrio. Talvez você me fale, Drummond, eu entendo isso, nem a quem e nem além, mas como é que eu vou chegar nesse lugar de pensar com moderação? Existe uma chave, e essa chave se chama graça. A graça de Deus, ela vai te ajudar, quando você entende ela, você começa a perceber que a graça não te faz ir além sobre si mesmo. Por quê? Porque a graça é uma vacina contra o orgulho. A graça vai te ajudar a entender o seguinte: se um sucesso aconteceu, não foi porque eu merecia, foi porque Deus liberou o seu favor não merecido na minha vida. Se eu estou vivendo alguma coisa, se eu estou sendo usado para a glória de Deus, é porque a graça de Deus chegou até mim. Por que eu e você somos salvos pela graça? Por que eu e você não somos salvos pelas nossas obras? Porque ninguém vai se orgulhar, ninguém vai pensar além, dizendo: não, fui salvo porque ajudei alguém, fui salvo porque servi uma pessoa. Não, eu e você fomos salvos pela bendita graça de Deus. Isso nos leva a ficarmos moderados. Você também não vai pensar a quem, porque o seu olhar não é para você. O Evangelho não manda você acreditar em você. O
O Evangelho manda você acreditar na palavra. Não é o que você pensa sobre você, é o que Deus pensa sobre você. Eu costumo dizer que na vida cristã, o que Deus nos manda viver não é uma elevada autoestima ou uma baixa autoestima. Deus nos chama a ter uma Cristo-estima. Nem alta nem baixa, uma Cristo-estima. E nesse lugar nós somos moderados. Nesse lugar nós temos equilíbrio. Ao invés de ficar se autodesprezando, se jogando lá embaixo, você vai dizer para si mesmo: não, eu sou limitado em mim mesmo. Mas eu não ando no meu limite, eu ando na graça ilimitada, na graça poderosa de Deus, que me leva a viver o que Deus tem para a minha vida, para o meu coração. É assim, é pela graça de Deus que você nem vai se orgulhar e nem vai se jogar lá embaixo. Você vai estar fazendo o quê? Você vai estar em adoração. Se foi o êxito, eu louvo a Deus. Se eu estou lá embaixo, eu lembro que a graça de Deus me basta e ela me leva muito além do que a minha fraqueza diz que eu posso ir. Ah, irmãos, que lugar precioso é quando a gente entende de verdade, de fato, a graça de Deus. Quando eu e você mergulhamos nesse entendimento que não é mais o que eu faço, não é o meu merecimento, é Ele. Não sobra mais nem para o orgulho e nem para o complexo de inferioridade. Agora é nem além e nem a quem, é de uma forma equilibrada, é de uma forma madura, compreendendo que nós não somos o limite é a graça. Não olhe para você achando que você é o limite, não, é a graça de Deus. Pedro foi o limite? Não, Pedro não pescou porque ele era um habilidoso pescador. Pedro pescou porque ele estava indo na palavra, ele estava indo na graça maravilhosa. Ao final da pescaria, ele não deveria bater no peito e dizer: nossa, pesquei tanto que precisei até chamar ajuda. Não, Pedro se ajoelhou, Pedro se prostrou, e ele percebeu que o que aconteceu não foi fruto dele, mas de uma ação sobrenatural. Quando ele estava pronto a se jogar numa quem, ele disse: Senhor, afaste de mim porque eu sou pecador. A graça estava dizendo assim: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O orgulho não teve espaço, a inferioridade não fez ele se afastar, porque Jesus chamou ele a viver uma vida muito além da vida dele mesmo. É isso que eu desejo para você, que vê o Carisma Open, uma revelação da graça de Deus, que leve você a pensar com moderação sobre a sua própria vida. Eu abençoo você, para que você possa ter essa revelação da graça de Deus na sua vida. Deus te abençoe.